meu amigo e minha amiga, paz e bem para você. Estamos aqui para mais um vídeo refletindo sobre fé e política, principalmente para refletirmos sobre este momento que estamos vivendo e que é tão especial para a nação brasileira. Estamos há 2 meses das eleições em nosso país, momento em que iremos às urnas para escolher os nossos representantes políticos, tanto para exercer os cargos no Legislativo quanto no Executivo. Neste vídeo, nós iremos refletir sobre a luta pelo poder. No Brasil, o poder político é dividido em 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Para ocupar o cargo no poder executivo, nós elegeremos pelo voto os governadores e o presidente da República. Para nos representar no poder legislativo, nós vamos eleger deputados estaduais e deputados federais e um senador por estado. Bem, nós só podemos participar deste momento cívico e democrático porque as autoridades que ocupam o poder legislativo e executivo em nossa nação são escolhidos pelo voto popular. Isso, porém, não acontece com o poder judiciário, que é formado por juízes e desembargadores, os quais assumem a função através de concurso público. É importante destacar que nem sempre foi assim. Na história da humanidade, o poder nem sempre foi conquistado dessa maneira, de forma democrática, por meio de eleições, através do voto. Na antiguidade, quando as nações ainda estavam se constituindo e formando seus territórios, o poder era assumido por um líder guerreiro, comandante de um exército, que por sua valentia e coragem era escolhido por seus pares para ser o rei. O rei, ele detinha o poder absoluto, por isso ele era chamado de soberano. O poder não era dividido em 3 poderes, como é hoje no Brasil e em todas as nações democráticas, mesmo onde ainda existe a monarquia. Na Idade Antiga até a Idade Média, o rei era o comandante do exército, era o general, e ele detinha o poder absoluto, pois as leis eram feitas por nobres que eram alinhados com o soberano e as decisões de vida e de morte eram tomadas pelo rei. O rei, ou um comandante de sua confiança, com o seu exército, saíam em cruzadas fazendo guerras para conquistar novas terras e aumentar o seu território e, consequentemente, o seu poder. Atualmente, nos países onde o regime político é a monarquia, o sistema é parlamentarista, onde o rei e a rainha exercem apenas um papel decorativo, pois o poder executivo, as decisões do poder executivo são exercidas, pelo primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento. Então, o poder do rei era um poder vitalício. E somente quando o rei soberano morria, o herdeiro do trono assumia o poder. Mesmo não tendo idade para assumir o cargo, o novo rei, que poderia ainda ser uma criança, assumia o trono com a tutela de algum parente, um tio ou uma outra autoridade designada pelo reino. Se o rei fosse uma pessoa de boa índole, como com senso de justiça, assumiu o trono, o povo se alegrava, porque teria um tempo de paz. Porém, se o novo soberano fosse uma pessoa de índole má, o povo gemia, porque os sofrimentos aumentavam,
pois o rei não estava nem um pouquinho preocupado com a justiça, em governar com justiça e pela paz. Por isso, as Sagradas Escrituras afirmam no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E a gente geme quando sofre, não é? Quando está sofrendo. Somente a partir do século XVIII, com a queda da monarquia através da Revolução Francesa, quando a burguesia conquistou o poder e instituiu a primeira Assembleia Constituinte baseada nos ideais da Revolução Francesa, que era igualdade, fraternidade e liberdade, é que o povo começou a escolher os seus representantes para o poder através do voto. Então, o novo modelo de governo, que era chamado de república, dando a ideia de coisa pública, foi baseado no conceito de democracia criada pelos gregos, indicando que todo poder emana do povo e deve ser exercido pelo povo e para o povo. Mesmo sendo um regime democrático, nem sempre o povo teve direito de votar. O povo todo, né? Por exemplo, nos primeiros anos da República e da Nova República no Brasil, somente homens livres, senhores de engenho, coronéis, grandes fazendeiros, grandes produtores rurais, e eles podiam votar. Os homens pobres, trabalhadores rurais, analfabetos e as mulheres não podiam votar. Em 1933, a população feminina pôde conquistar o direito de votar. Pôde votar e ser eleita para a Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, que preparou a Constituinte de 1934 e consolidou então nessa Constituição o direito da mulher ao voto. Então o voto feminino é um importante marco na luta das mulheres por igualdade de direitos com os homens. Atualmente, hoje em dia, qualquer pessoa, jovens, a partir de 16 anos de idade, pode votar. Então, meus amigos e amigas, o voto não é uma obrigação, mas é um direito. E ele é a nossa única arma capaz de eliminar políticos corruptos e desonestos. Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre outros assuntos relacionados com a política. Por exemplo, falar sobre democracia, ditadura, direita, esquerda, partidos políticos, comunismo, socialismo, liberalismo. Sobre essa mistura de religião e política, vamos falar também de fake news. Mas, por enquanto, eu quero te agradecer por estar comigo até aqui. Muito obrigado. Por favor, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas possam refletir sobre esse assunto. Obrigado, paz e bem para você.